Jesus falou não a Cléo, dai, e ser-vos-á dado, em boa medida, sacudida, transbordante, derramada. Quer dizer, a medida é transbordante, a medida é derramada, é mais do que o suficiente, porque ninguém pode dar mais do que Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Pegue a Bíblia e você vai ver que o povo de Deus sempre cresceu e prosperou em tempos de crise. Por isso que a cabeça do justo nunca é como a do ímpio, obviamente. Por isso que ele é justo. O ímpio, ele se envolve com tudo que está acontecendo no mundo. E ele toma decisões baseadas nas estatísticas, nos especialistas, nas previsões. O justo é guiado pela Bíblia. Então, o justo, o que a palavra falou? É o que eu vou fazer. É para onde eu vou. O que a palavra está me orientando? Qual a direção que ela está dando? É para lá que eu vou. Então, quando eu vejo um crente se baseando pelo que está acontecendo no mundo e tomando as suas decisões com base no que ele está ouvindo fora, eu já sei, é uma lei, que ele vai tomar decisões com base naquilo, obviamente, ele vai ter um resultado nada diferente do que muitos estão tendo. Mas quando eu vejo um justo se norteando pela Bíblia, sendo guiado pelo Espírito, e a despeito de tudo, crendo e fazendo, porque ele acredita que na vida dele vai ser diferente, o resultado vai ser diferente, eu estou vendo alguém que está caminhando para uma grande construção. Então, isso tem que entrar no seu entendimento. Você é justo. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E farei distinção entre Israel e o Egito. Se você não acreditar que na sua vida vai ser diferente, então, peraí, onde você está colocando a sua fé? Onde? Se você abraça tudo que o mundo está falando, e crise, e previsões e tal, você trava. Você trava. Você vê que o Isaac, quando Deus fala com ele estava se preparando para descer para o Egito, quer dizer, para fazer o que todo mundo estava fazendo. Deus fala com ele, fica. Eu queria ter trazido a imagem daquela terra toda quebrada, rachada, que é basicamente a terra, como ele estava vendo a terra. E aí Deus mostra aquela terra toda rachada, quebrada, seca, e fala, planta que eu vou te abençoar. Então você vê que os heróis da fé, eles não se tornaram heróis da fé por acaso, porque eles viram a circunstância, eles viram a situação, e eles decidiram agir com base na fé, porque daí o Senhor falou para ele, não desça ao Egito, fica, planta nesta terra, que eu vou te abençoar. Então agora ele tinha o que de Deus? Uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus, eu costumo dizer que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Pedro não voltou para o mar por nenhum motivo, dito por ele. Ele disse, por causa da sua palavra, eu vou. Então, ele não foi porque ele tecnicamente, humanamente, acreditou que aquilo podia ser diferente. Ele acreditou na palavra do Senhor.
Então, humanamente, tudo pode parecer assim, o fracasso total. E todo mundo ao seu redor dizer, não faz isso que vai ser um fracasso. E Deus está dizendo, espera aí, você vive com base na visão mundana ou na minha visão? O que você vai fazer da sua vida? Então, o mundo está falando, então, vamos falar do nosso país, o nosso país. Então, o que se fala é só coisa negativa. Então, PIB lá embaixo, e isso, e aquilo, e só recuperação judicial, e mais um que quebra, mais outro que faz isso e faz aquilo. Bom, aí você começa a se envolver com isso. É óbvio que você vai perder a esperança. Mas quando você tira o olhar de tudo isso e coloca na palavra, que deveria ser o que te guia. O que nos guia? A palavra. Se na Bíblia está aí, o que é? A Bíblia é um padrão. Você tem que, muitas vezes, estudar como os heróis da fé, os personagens da Bíblia como arquétipos. A Bíblia não fala que não tem nada novo debaixo do sol? Então a história se repete. Sempre teve um tirano, e o tirano sempre caiu. Sempre na história, nós vimos um tempo de enfrentamentos, de crises. Sempre. Agora, olhe e veja aqueles que ficaram com a palavra, foram dirigidos pela palavra. O que aconteceu? Eles tiveram a diferença, eles viveram a diferença. Aconteceu diferente. Tinha muitos exilados na Babilônia, mas nem todos sobressaíram. Porque nem todos fizeram o que, por exemplo, Jeremias 29, que eu li outro dia para você, fizeram. Você vê que você vai ver nos impérios gente prevalecendo e fazendo a diferença. E assim por diante. É assim, ó, você vai adotar ou uma perspectiva bíblica ou uma perspectiva mundana. Uma perspectiva de fé ou uma perspectiva incrédula. Você vai ter o que se acreditar. Jesus falou, não a Cléo, seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que não há o que fazer, não dá para empreender, não dá para nada, essa é a sua fé. Se você acredita que você pode se mover e que você pode viver a glória de Deus, que você pode conquistar, que você pode ir além, essa é a sua fé. É a palavra de hoje, é o poder da escolha. Você decide no que vai acreditar. Você vai acreditar em tudo que você está ouvindo, ou você vai acreditar no que a palavra está dizendo? Porque se você crer, Deus vai fazer. É uma decisão. É uma decisão. É assim, ó. A vida, vamos lá. O Isaac, ele cavou os poços dele. Mas primeiro ele desentulhou os do pai. Então eu digo para você que nós vamos ter que cavar nossos poços, mas nós vamos precisar dos poços que outros cavaram. Eles tiveram a coragem de cavar. O inimigo vai e entulha, quer dizer, esse poço não serve para mais nada. Ah, o que Deus fez nos dias de Abraão foi só de Abraão. Esse poço agora já está entulhado, isso não presta para mais nada. Não, espera aí. Eu preciso dos poços do meu pai também, para eu também começar a cavar os meus.
Ele teve uma fé, então eu vou desentulhar esses poços, eu vou beber dessa água, eu vou deixar essa água fluir e eu vou cavar os meus poços. Então eu me aposso daquela fé. E alguns precisam desentulhar os poços que estão entulhados. E se apossar da fé que outros tiveram e venceram em momentos difíceis. E isso vai te encorajar a cavar seus próprios poços. Abraão, aqueles poços representavam um homem que teve coragem na sua geração de cavar, de deixar a água fluir, de plantar, porque onde você abre, você fura um poço, tem abundância, tem água, tem lavoura, tem... E ele teve coragem. E aí o inimigo vem e entulha. E ele quer me convencer que isso acabou. Na minha geração não vai acontecer. Não, vai sim. Eu vou desentulhar esses poços que vai me motivar a cavar meus próprios poços. Cave, desentulha poços que talvez estão entulhados. Deixa fluir. Absorva essa fé. Lembra que Israel, no momento crítico, quanto mais era oprimido, mais crescia? Porque aquele povo não parou por conta dos desafios da opressão. Então, nós precisamos ter essa perspectiva. É a perspectiva da fé. Somos dirigidos pela palavra. E eu continuo vivendo a minha vida, sonhando e avançando, porque, preste atenção, para eu terminar essa reunião, o mal não se sustenta. Olha na Bíblia e fora da Bíblia. O mal não se sustenta. Tudo que é mal sempre cai. Entendeu? E sabe o que me entristece? É que alguns estão esperando o mal cair para começar a viver suas vidas. Não é assim que funciona. É no auge do mal que você prova que fé que você tem. Louvado seja Deus. Você entendeu? Você vai se arrepender. Deus tem colocado isso muito no meu coração. Muita gente vai se arrepender. Porque parou sua vida, porque tem situações acontecendo, a vida da gente não para. Enquanto você está vivendo, e você está plantando na terra seca, em dificuldades, Deus está te abençoando. Quando você vê, aquilo já passou. Você esqueceu de Eclesiastes 11, quem fica olhando para o vento, para as nuvens, esperando o momento perfeito para dar seus passos de fé, não colhe, não planta e não colhe. Começa assim, lança o teu pão sobre as águas. E você sabe o que isso representa, né? Quando o Nilo enchia, alagava, eles vinham e lançavam a semente ali. Quando ele ia baixando, aquela semente ia brotando. Então, lança o teu pão. Pão representa o trigo. Lança o teu pão. Lança a semente. Que uma hora essa enchente baixa, as águas baixam, e você vai ver só verdinho brotando, brotando.